Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nossa aula, nossa quinta aula de Geografia Bíblica 1, é o segundo bloco. Estamos falando ainda sobre a hidrografia da Palestina, estamos ainda no Mar Morto, e durante o intervalo, nosso irmão Tomé aqui me mostrou algo muito interessante no Google Earth, e ele vai mostrar agora mais detalhes para nós, aquilo que eu tinha dito há pouco. Inclusive, ele vai mostrar, inclusive, como se manuseia, para que a gente tenha uma visão panorâmica, né, Tomé? Começa para nós, Tomé, ali pelo Monte da Tentação, aquele ponto que você tinha me mostrado, né? Porque, assim, enquanto ele está fazendo aqui a apresentação, eu hoje procurei aquela foto, aonde estava aquela igreja, e não achei. Aí, há pouco, ele me mostrou como buscar, porque em alguns momentos eu acabo caindo por acaso. Como é o irmão Tomé que tem me ajudado, né, sobre essa questão, ele vai mostrar. Pode falar agora, Tomé. Alguns pontos turísticos eles são bem escondidos, né? Quando tem bastante dá para ver mais fácil. Igual esse daqui, ele só tem um pontinho, então você tem que arrastar o bonequinho aqui para próximo para ele aparecer. Aí quando aparece os pontinhos azul aqui é onde você pode colocar para visualizar, né, no modo rua do tamanho real. Olha lá, obrigado, Tomé. Eu procurei tanto hoje essa igreja no monte. Eu fui para um lado, eu fui para o outro, e obrigado. Olha aí, a visão panorâmica, né, do Monte da Tentação. Tinha um outro pontinho do lado desse, né, Tomé? Deixa eu ver aqui. Tinha, na hora que você arrastou, abriu um próximo, olha lá. Né? Olha aí, uma escadaria que dá essa visão panorâmica também. Olha que legal, né, irmãos? Joia também. E agora também, o que você me mostrou lá do Mar da Galileia, hoje, inclusive, eu consegui cair no Mar da Galileia, não, no Mar Morto, eu consegui arrastar, eu ia mostrar, mas o Tomé, inclusive, vai fazer agora algumas apresentações, inclusive de hotéis, irmãos, porque o que acontece? Lá no Mar Morto, se tornou uma região turística, inclusive, porque as águas do Mar Morto, você não pode ficar se banhando durante muito tempo, se você tiver uma ferida aberta ali, queima, mas como são águas salinas, então, acontece que as águas, hoje, muitos hotéis levam as pessoas, porque passam betume nas pessoas, banham com bal, então acabam sendo águas medicinais também, né? E além de ser um ponto turístico. E também, lembra que há pouco eu tinha falado sobre aquelas nascentes das águas que têm criado, por exemplo, põe para nós, Tomé, isso... São essas daqui. Joia. Pode aproximar também, se quiser. Olha só que legal, irmãos. Esses bolsões de água doce têm surpreendido muitas vezes os turistas e principalmente os guias turísticos, porque, irmãos, tem pessoas que já visitam essa região há séculos e não havia menção disso. Inclusive, tem tido até um certo perigo. Se a gente começa a estudar sobre o assunto, criam-se crateras subterrâneas e muitas vezes a Terra ela cede. Então, assim, tem lugares aí muito perigosos, né? Então, é onde tem nascido Vegetação. tanto as vegetações quanto as águas doces têm gerado peixes, né? Então, olha aí, é isso que eu tinha dito. A Aline mostrou em um dos vídeos dela que tem alguns vilarejos que está afundando todo por causa desses bolsões que têm aparecido. Exatamente. Depois vejam um vídeo da Aline, vale a pena, meus irmãos. Inclusive, ela entra dentro de um desses bolsões de água e ela registra ali peixes. Para um judeu isso, irmão, é muito, muito legal. E agora o Tomé vai colocar aqui em algumas partes, para a gente visualizar melhor toda essa região. Olha que legal. Então, hoje a gente pode estar fazendo o nosso passeio, né, conhecendo um pouco essa geografia. Podem ver que, beirando o mar, irmãos, percebam como é branco, né? Isso são sais, a quantidade de sal, né? Quando você arrasta, como ele mencionou, são pontos turísticos, né? Olha. Aqui as pessoas se banhando.
E detalhe, irmãos, como é uma água grossa, as pessoas acabam flutuando e não afundam, literalmente, no Mar Morto, né? Elas não... até o barulho das águas é diferente. Numa tempestade ou num vento, né? É raro chover aí, muito raro, mas num vento muito forte, o pastor Enéas disse que ecoa um som de metal, um som diferente, a maneira em que as águas são agitadas. Muito obrigado, viu, Tomé? Tem mais algum ponto que você quer mostrar? Aquela parte dos hotéis, Tomé? Estava procurando aqui, mas acho que eu perdi o ponto. Não tem problema. Então, meus irmãos, olha, dá para a gente fazer esses passeios, para a gente aprender um pouco mais, né, sobre essa região tão peculiar, né, tão importante. Bom, as temperaturas no inverno, irmãos, chegam por volta de 20 graus, que é uma temperatura que não é baixa. E as temperaturas, 25 graus, aliás, por volta disso, né? E no verão, elas chegam entre 45 a 50 graus. O que vocês acham disso, irmãos? É um sertão nordestino aí fritando, né? Fritando. Os Então, 30 aqui é difícil aguentar. 30 graus já é difícil, né? Tá bom, meus irmãos? Então, eu acredito que sobre o Mar Morto, o que eu tinha para tratar com vocês era isso, né? Agora, deixa eu mostrar uma coisa importante aqui. Eu vou pôr aqui no meu mapa. Vou parar de compartilhar aqui. Não, joia. Uhum. As cavernas de Qumran, né? Que são os achados de Qumran. Deixa eu até voltar aqui. Eu esqueci de falar o tamanho do Mar Morto, né, irmãos? O tamanho, né? A gente fala mar por causa do tamanho. Ele tem 78 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. É uma área total de 1.020 quilômetros quadrados, mas, como eu disse, tem diminuído ao longo dos anos. Então, voltando para cá, olha aqui. Olha só. Uma das descobertas mais impressionantes foi um pouco mais recente, que foi aqui em Qumran. Qumran, irmãos. Deixa eu até aproximar aqui. Qumran, tá vendo? Vamos chegar lá. Qumran. Essa região é uma região muito importante, irmãos, porque aqui teve aquilo que nós falamos, né? As descobertas dos manuscritos de Qumran. Aqui, até hoje, né? São áreas estudadas, são áreas onde eles têm achado, né? Várias coisas, mas aqui nessa região de Qumran, como dizem os manuscritos de Qumran, o que acontece? Nessa região, deixa eu voltar aqui o mapa, ó. Nessa região, na antiguidade, aqui viviam os essênios. E por que essas descobertas elas são muito importantes? A gente vai trabalhar um pouco disso na matéria de introdução ao Novo Testamento e ao Velho Testamento. Os manuscritos de Qumran, o que acontece? Essa região viviam os essênios. Quem eram os essênios? Eram os judeus que não estavam em concordância com o que estava acontecendo lá em Jerusalém, no templo, então eles criaram uma comunidade aqui. E os achados arqueológicos de Qumran são importantes, por quê? Porque ali, nas cavernas, se descobriram manuscritos que, quando fizeram a prova do carbono 14, esses textos, eles eram textos que, segundo o carbono 14, eram do segundo século antes de Cristo. Quando foi que tiveram essas descobertas? Logo depois de 1948. Então,
pensem assim, irmãos, durante toda a história da igreja, sempre existiu aquelas pessoas que questionaram a palavra de Deus. Será que a preservação do texto sagrado era uma preservação fiel? Sobre o Novo Testamento, nós temos muitos manuscritos, mas sobre o Velho Testamento, temos poucos manuscritos. E depois em que Israel passa a ser uma nação novamente, em 1948, acontece o quê? As descobertas desses manuscritos. A história é mais ou menos essa, que um historiador estava... Porque, irmãos, essa é uma região onde os historiadores e os arqueólogos frequentam com muita assiduidade. E, de repente, ele viu lá um beduíno, um pastor, com um carrinho cheio de rolos. E ele perguntou para aquele beduíno o que eram eles. Ele falou, eu estava ali, achei uma das minhas cabras se perdeu, das minhas ovelhas se perdeu, numa caverna eu achei uns vasos. Quando eu vi, só tinha esses papéis aqui. Aí ele falou, você não quer me vender? E aí ele vendeu. Falou, onde é essa caverna? Aí deu todo o endereço. E aquele rapaz que tinha vendido por alguns trocados, esse historiador, então, foi lá e começou a ver que tinham nessa caverna muitos vasos grandes, e dentro desses vasos tinham rolos. Alguns desses pastores tinham quebrado a maioria desses rolos porque pensavam que ali eram tesouros, né? Quando viram que era papel, pergaminho, nem deram valor. Essas foram as descobertas, chamadas descobertas dos manuscritos do Mar Morto. E o que acontece? Como eu disse, fizeram prova. E um dos livros que estavam intactos era o livro do profeta Isaías. Então pegaram uma Bíblia hoje, que nem a nossa Bíblia, e pegaram os manuscritos de Isaías e compararam letra por letra, meus irmãos. E aí constataram que estava igual. Ou seja, a mesma Bíblia, 200 anos antes de Cristo, se preservou o profeta Isaías no ano de 1948, ou seja, mais de 2.000 anos de história. Quando essas descobertas vieram à tona, isso sacudiu o mundo, porque se mostrou para o mundo o seguinte, que aquela ideia de que a preservação da Bíblia, todos questionavam, mais uma vez veio à tona, dando aquele significado de zelo, ou seja, o povo de Deus, seja ele judeu ou cristão, preservou a palavra de Deus. Ora, se fizeram isso com o profeta Isaías e com tantos outros textos, por que não fariam com toda a Bíblia? Então, eu só fiz questão aqui de mostrar isso, só para enriquecer um pouco mais a nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Aí é Deuteronômio e Salmos, né? Encontraram. Isso. Também não, encontraram muitos, inclusive, Júnior, até hoje, né, segundo o professor José Ribeiro Neto, os manuscritos de Qumran ainda são estudados, porque ainda tem muitos textos ainda que não foram, não só esses textos, mas manuscritos. A matéria da manuscritologia é uma matéria que até hoje está sendo trabalhada, irmãos, porque tem muitos textos que ainda não foram codificados, etc. e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, quando se trata da palavra de Deus, o que nós entendemos com isso? Que o nosso Deus, ele é o Senhor absoluto na história, e ele preserva a sua palavra na história. E assim como Qumran foi um achado para mostrar a veracidade das Escrituras, eu fico pensando quantas outras descobertas nós não teremos ao longo dos próximos anos e séculos. Porque, irmãos, talvez para nós hoje, brasileiros, igreja brasileira, a gente é muito resolvida nisso, porque, graças a Deus, a grande maioria dos nossos irmãos, eles não duvidam da palavra de Deus. Mas vocês têm que lembrar que logo depois da Reforma Protestante, nós tivemos todos aqueles ismos, iluminismos, humanismos e tantos ismos, e uma das coisas era o quê? Eles questionavam a Bíblia como palavra de Deus. Até mesmo as igrejas protestantes. Porque como que nós iríamos dizer que aquele texto era de Moisés, sendo que Moisés já tinha passado há 3.700 anos atrás? Então, houve um abalo na fé de muitos irmãos,
Porque logo depois em que o ser humano se tornou muito humanista, muito científico, como que você ia validar que o texto de Gênesis realmente era o de Gênesis que foi escrito por Moisés? O texto de Davi. Então, os manuscritos do Mar Morto veio como uma resposta de Deus a esse mundo moderno que invalidava a Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Então, essa matéria é muito legal por isso, tá? E vamos lá, meus irmãos. Então, vamos seguir mais um pouco aqui para a gente poder prosseguir, que senão a gente não vai sair do Mar Morto, e eu quero sair hoje do Mar Morto com vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o outro material, que é o nosso livro texto. Eu quero agora ler com vocês aqui essa posição geográfica aqui. Aqui. A temperatura. Leia para nós, Júnior, a temperatura, por favor. Temperatura. Pela profundidade em que está colocada a bacia do Mar Morto, a temperatura é bastante elevada. No inverno, baixa para 25 graus e até 20 graus, e no verão sobe até 45 graus e 50 graus. Essa temperatura elevada se deve a vários fatores, como a absoluta ausência de vegetação, não há sombra, a excessiva evaporação das águas do mar, aos raios do sol ardente. O Mar Morto se transforma num caldeirão imenso em ebulição, e a profundidade do vale, que está a 400 metros ou mais abaixo do Mediterrâneo. Joia. Sobre a vida, eu já comentei, né? Aquilo do asfalto eu mencionei para vocês, né? É tanto pelas placas de sal, quanto também pelo betume, que flutuava e acabava parando por cima, né? Sobre o sal, o grau de salinidade também, a gente já mencionou. Aqui, Sodoma e Gomorra. Leia para nós aqui, Júnior, só essas primeiras linhas de Sodoma e Gomorra, por favor. Então, foi Joséfo que fez a indicação do local de Sodoma como o local do Mar Morto. Só isso. Joia. Obrigado, viu, Júnior? Sodoma e Gomorra. A Bíblia se refere a essas duas cidades do tempo de Abraão, onde Sodoma e Gomorra estaria situadas, tendo por base Gênesis 14:3, sabemos que Kedorlaomer e seus 3 aliados da Mesopotâmia se ajuntaram num vale chamado de Sidim, que é o Mar Salgado, para lutar contra 5 reis, a saber, Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela. Esta é Zoar, no vale de Sidim. Portanto, no vale do Mar Morto, havia poço de betume onde os 5 reis vieram a cair. Opa, dá uma pausa aqui, Júnior. Lembram dessa história que eles acabam caindo? Olha lá. Então, vocês percebam que, né, algumas coisas já existiam, né? Prossiga, por favor, Júnior. Resta agora saber se Sodoma e Gomorra ficava ao norte ou ao sul do Mar Morto. Existem 2 teorias sobre isso. E aí, depois vocês vão ver, então, a teoria nortista e a teoria sulista. Percebam, irmãos, o próprio pastor Enéas, ele trabalha sobre teorias, porque muitas vezes a gente só vai realmente bater o martelo quando, de fato, a gente tem certeza, né? E, quem sabe, um dia a gente vai ter mais certezas sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Então, agora aqui, tudo bem até aí sobre o Mar Morto? Tudo bem? Eu vou até mostrar aqui para vocês mais algumas outras apresentações. Deixa eu pôr aqui para vocês. Opa! Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Aqui, né, mostrando mais uma vez algumas fotos da região, a parte salina. Aqui a pessoa flutuando, irmãos. Dá para acreditar, né? Interessante, né? Lembrando que algumas partes são só 10 metros de profundidade e outras partes chegam a 400 metros de profundidade ainda, ou seja, 800 metros abaixo do nível do mar, né?
Aqui, olha o sal, a crosta de sal, né? Aqui, quilômetros, em quilômetros quadrados. Quadrado. Tá bom? Tá bem extenso, mas por isso que é chamado mar, né? Mas tecnicamente é chamado apenas seria um lago, né? Tá bom? Uhum. Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então vamos agora para o próximo. Eu quero ir para o Vale do Jaboque agora. Vamos para o Vale do Jaboque. Um mar peculiar, né? Jaboque, meus irmãos. Olha, lembra de Peniel? Peniel, aonde nosso querido irmão Jacó se transforma em Israel. Venho pregando tanto sobre isso. Aqui é o rio Jaboque, essa região aqui, né? Então, seria nessa região, tá bom? Rio Jaboque, o Vale do Jaboque. Aqui também há um outro rio chamado Rio Querite. O que vocês lembram de Querite, irmãos? Vamos falar um pouco do Vale do Jaboque e um pouco do Rio Querite. Vocês lembram de alguma história bíblica sobre esses rios? Elias. Corvos. Exato. Fala riacho, né? É um riacho, exato, Júnior. É um riacho. Né? Percebam que aqui, ó, aqui está Jericó, então era um riacho, né? Era um riacho. Pode ver que aqui é Siquém, né? Aqui é o Mar Morto, né? Então, Querite fica bem aqui, era um riacho, e ele estava aqui, foi nesse período de seca, lembrando que a escola dos profetas ficava na parte do tribo do norte. E aí, o que acontece com o nosso irmão? Ele é alimentado por quem, meus irmãos? Pelos corvos, né? Pelos corvos, exatamente, é essa região, né? Então, vamos ler aqui no nosso livro-texto. Olha aí, ó. Essa foto ilustra bem, né? Corvos trazendo a comida ao profeta enquanto ele bebia. E aí eu me pergunto, né, meus irmãos, onde está a teologia da prosperidade nessas horas, não? Por isso que eles não pregam a escola dos profetas, né? Não, eles vão pregar, eles vão querer virar profeta, né? Para ser alimentado por corvo. A vida de um profeta para eles não querem saber. É isso, a última coisa, eles querem ser profetas nos palácios, né, Júnior? É tão ridículo, né, a teologia da prosperidade, que de rir quem não conhece só de rir, porque quem conhece a Bíblia sabe que é uma heresia, né? Elias e Eliseu foram gigantes, um homem que a gente não tem pouca informação dele. Pode ver, a Bíblia começa... Oi? Vida isolada também. Sim. A vida de um profeta é uma vida difícil, né, Júnior? Mas notem, a Bíblia vai falar que de repente ele vem de uma cidade que pouco sabemos dele, pouco conhecemos da história dele. Ele faz um ministério maravilhoso, deixa um sucessor que tem o dobro da unção dele para mostrar o seguinte, que ali é algo inacabado. E quando a gente vai estudar, inclusive, irmãos, eu preguei quase 50 mensagens algum tempo atrás sobre os profetas. Toda a mensagem de domingo eu ia falando sobre o profeta, e está lá no nosso Spotify, eu deixo só... É uma vida discreta, né? É uma vida discreta, uma vida maravilhosa, uma vida ímpar, e pode ver, ele estava onde, o profeta Elias, irmãos? Ele estava na tribo do norte, né? Que era essa região aqui, né? Essa região, lembrando que aqui o reino tinha sido dividido, e Deus levanta uma escola de profetas aqui. Mas por que Deus não levantou a escola de profeta na tribo do sul? É simples, irmão. O que tinha aqui na tribo do sul? Tinha o templo e os sacerdotes. Ou seja, quando Deus levanta a escola de profetas, foi para realmente mostrar, olha, eu dividi a nação, mas vocês ainda são meus. E eu levanto a minha escola como um braço mostrando, voltem para mim. E aí é onde entra a grandeza da escola. E detalhe, irmãos, quando a gente começa a entender um pouco a escola dos profetas, vejam que Jezabel manda matar muitos profetas. E ela manda matar muitos profetas, mas os grupos eram enormes aqui, viu? Não pensem vocês. Haviam discípulos dos profetas Elias e Eliseu espalhados aqui em toda a tribo do norte. E detalhe, hein?
As mensagens dos profetas chegou entre os sírios, lá com Naamã, chegou em Tiro e Sidom, por causa das viúvas. O mundo foi abalado. E o sul aqui, pastor? Eles trabalhavam os sacerdotes em sincronia com a tribo do norte. Só um dado aqui para enriquecer o coração de vocês. Era anônimos, né? Hã? Era anônimos, porque eles não exercem como esse que aparece na Bíblia, assim, né? Assim, um protagonismo como esse que aparece. Ele... Não, Júnior, na realidade, assim, não é que não eram anônimos de todo, né? Eu digo anônimo assim, para a gente não é anônimo, porque eles não aparecem com protagonismo, por exemplo, não existe lá no Reis falando, Elias tem Eliseu, mas não vê outros. A gente alguns sim, aparece. mas aí onde eu quero, agora isso que eu quero destacar, Júnior. Olha só, Deus levanta os seus vasos, mas sempre eles estão em harmonia. Olha que coisa linda. Quem é que vai escrever sobre a vida de Elias e de Eliseu? Quem é que escreve 1ª e 2ª Reis? É o profeta Jeremias. Então, perceba, Jeremias, ele era filho de Ilquias. Sacerdote. Jeremias, ele era o quê? Sacerdote. Também é sacerdote. Mas Deus levanta ele como profeta. Assim como Ezequiel, ele era de família sacerdotal, mas Deus levanta ele entre os sacerdotes. Assim como Malaquias. Eles são de família sacerdotal, mas Deus levanta ele como profetas. Ou seja, eles têm um duplo ofício. Assim como foi com Samuel. Não entendi. Eles falam anônimo assim para a gente, mas eles estão em evidência. Em evidência. E é isso que eu quero dizer, Júnior. Por isso que eu falei assim, não. Porque Jeremias vai escrever aqui na tribo do sul sobre a história dos reis, mostrando o seguinte, que Deus levanta uma escola de profetas, e pode ver que a 1ª e 2ª Reis, assim chamada por nós, relata a vida dos reis de Israel, mas quem são os líderes dos reis não são os reis, são os profetas. São os profetas que são os vasos que querem guiar agora esses reis e a tribo do norte e a tribo do sul. Então, os grandes protagonistas dos livros dos reis não são os reis, são os profetas. E quando os reis dão ouvido aos profetas, eles se tornam protagonistas. Uhum. Pode ver que Davi, diferente de Saul, porque Saul desprezou o profeta Samuel, sim. Mas Davi valorizou os profetas. Então, um rei, quando ele dava ouvido a um profeta, ele tinha o seu protagonismo. Assim foi com Ezequias, assim foi com Josias, assim foram com alguns reis. E percebam que mesmo os reis da tribo do sul, também, quando eles deixavam de obedecer a Deus, eles perdiam protagonismo, como foi o caso de Uzias. Então, percebam que os grandes protagonistas, e agora eu digo, eles faziam um ministério, mas in loco, sacudindo a nação. A profecia deles não era escrita. Ou seja, isso nós aprendemos, né, Júnior, lá na Introdução ao Antigo Testamento e Novo Testamento, que vocês vão aprender. Então, há dois tipos de profetas. Existem os profetas que escrevem a história. Literário, né? Literário. E existem os profetas que não eram literários. Literário. Que eram esses como Elias, como Eliseu. Elias, por exemplo, só tem uma pequena porção dele que ele escreve. Pequenina, que é uma carta que ele escreve a um rei. O resto, tudo quem escreveu dele foi Jeremias. Agora, olha, então a escola dos profetas, aí você talvez diga assim, pastor Rai, mas a escola do profeta morreu. Não, não morreu. Pelo contrário, ela pode ter deixado de existir depois do cativeiro assírio, mas ela continua existindo aonde? Ela continua existindo com Jeremias. Ela continua existindo mesmo quando o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Ou seja, a escola dos profetas se mantém até João Batista e o Novo Testamento também. A gente vê. Literário, né? Oi? Isaías já é profeta literário. Sim, mas pode ver que tanto Isaías, quanto Jeremias, quanto Ezequiel, falei, eles são o quê? Frutos do quê? Daquela escola. Mesmo sendo sacerdote. Então, a obra que Deus começa fazendo lá no norte não termina. Pelo contrário, ela se mantém até no Novo Testamento. Porque agora, no Novo Testamento, Deus vai levantar os apóstolos e eles se tornam o quê? Escritores. E os escritos deles são também o quê? São profetas. Pode ver que João Batista
profeta, e os apóstolos também têm no seu dom características proféticas. Uhum. Fantástico, né, meus irmãos? Tá? Então, agora, só para a gente avançar, né? Aqui, né? Então, aqui é o Querite, está lá no nosso livro texto. Se você quiser saber mais, está lá em 1 Reis 17, do 1 ao 16, né? Que era um ribeiro, tá, irmãos? Então, não é um rio, era um ribeiro apenas, uma nascente. Inclusive, vamos ler aqui o nosso livro texto rapidamente, né? Aqui. Opa. Lembrando, irmãos, que tem rios, né, que também eles acabam, no livro texto, quando fala aqui sobre o Jaboque, que página que está no livro de vocês, meus irmãos? O Jaboque e o Querite? 108. 108, né? Então vamos lá. Jaboque é 108. Isso, aqui, ó, Jaboque. Jaboque e o Querite. E o Querite? Não está falando sobre o Querite? Aqui, o Querite, isso. Leia para nós, irmã Beatriz, aqui, ó. No oeste há apenas o Querite. Leia para nós essa parte, por gentileza. Tá? No oeste há apenas o Querite. Na realidade, o Jordão não conta com nenhum tributário na margem ocidental. Em primeiro lugar, trata-se de um filete d'água sem muita importância, é intermitente. A maior parte do ano não passa de um uad, isso é, um vale seco. Até hoje não pode ser identificado. Um grupo de autores o coloca na margem oriental do Jordão, baseados em 1 Reis, capítulo 17, versículo 5, que diz: torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. A maioria, entretanto, o situa na margem ocidental. Outro grupo o identifica com uma pequenina torrente, pouco ao norte de Jericó, e nesse grupo está o Dr. Edward Robinson, autoridade indiscutível no assunto. Nasce na região montanhosa de Efraim e desce para o Jordão. Elias esteve junto a esse ribeiro, onde corvos que existiam em boa quantidade ainda hoje lhe traziam comida. 1 Reis 17, do 1 ao 16. Joia, Fih, até aí está ótimo. Então, irmão, só para mostrar, né, até quando a gente, como é lindo poder estudar geografia bíblica, porque quando a gente lê um texto como esse, a partir de que ali é um vale, uma nascente, o milagre ainda fica muito maior, né? Fica muito maior, porque Deus sustenta o profeta durante um período em que ele está fugindo de Jezabel e o sustenta com comida de corvos e com a água do riacho. E não falta. Isso é prosperidade, né, irmãos? Quer cuidado maior do que esse? Não é verdade? Então, quando a gente sabe que não é um rio, na realidade, mas ele acaba sendo apenas essa nascente, né? Então, assim, fica até maior o milagre pelo qual o nosso querido irmão desfrutou, né? Ah, e lembra que eu tinha dito há pouco, irmãos, que o nosso irmão Elias, ele também recebe uma instrução do Senhor para ir para uma outra região, né? Lembra que eu até mencionei com vocês? Que agora deu um branco no nome. Horebe. Onde é o Horebe, irmãos? Vocês se lembram onde é o Horebe? É um monte? É um monte, Monte Horebe. Qual é o Monte Horebe? Deus fala para ele, vá para o Monte Horebe, Elias. É da sarça, né? Aê, exatamente. Sarça de Exatamente. Moisés. É o Monte Sinai. Monte Horebe e o Monte Sinai é o mesmo.
Então, perceba agora, deixa eu só mostrar para vocês aqui, para a gente ver como o milagre foi enorme, enorme, né? Então, vamos ver aqui. Olha só, Monte Horebe, irmãos. Opa, não, não. Opa, deixa eu tirar aqui, que não é esse, não. Monte Horebe. Aqui. Não, Sinai. Vamos para o Sinai. Monte Sinai. Não sei porque é isso. Monte Horebe ou Monte Sinai, meus irmãos, é o mesmo, tá? Então, eu não sei por que razão, mas eu hoje, durante Horebe, né? Horebe, Israel, não sei por que, não, Monte Horebe, Israel. Ah, aqui, ó. Cai Monte Sinai, tá vendo? Tá bom, meus irmãos? Então, olha lá, Monte Sinai ou Monte Horebe. Por que eu fiz questão de mostrar para vocês? Ah, não compartilhou com vocês? Ele compartilhou, né? Olha só. Olha como o milagre se torna maior, meus irmãos. Deus fala com ele está lá na região da tribo do norte, vem para a tribo do sul, come a comida milagrosa e peregrina durante 40 dias e 40 noites até o monte aonde Deus novamente vai se revelar para o nosso querido irmão. Então, assim, ó, quando a gente não conhece a região, né, os mapas, a gente acaba não entendendo o que seria esse milagre. Mas agora fica muito claro como ele foi obediente, né? Ele sai de uma região, vai para outra. Aí você diz assim, pastor, mas e aí? Meus irmãos, o profeta Elias também, quando estava aqui na tribo do norte, ele recebeu, logo depois que a gente falou que ele estava ali no riacho do Querite, ou no ribeiro do Querite, Deus falou para ele ir para onde? Para Tiro e Sidom. Onde é Tiro e Sidom? Lembram? Que região ficava Tiro e Sidom? Onde hoje é o Líbano, essa região. Então perceba como o nosso querido irmão, ele, em momentos delicados, Deus cuidou dele. E é quando a gente conhece a geografia bíblica, a gente vê o quanto ele teve que se esconder daquela mulher, viu? Ele enfrenta 450 profetas de Baal, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. Não tem medo deles, mas agora, para sobreviver, Deus permite com que ele se esconda. Depois ele vai e ele é sustentado por uma viúva daqui, dessa região onde é o Líbano, né? Onde é Tiro e Sidom, e depois Deus o manda ainda para o Monte Horebe. Percebam a vida dele, né? Como era, quando a gente conhece um pouco a geografia, fica tudo mais claro para nós, tá bom? E para a gente terminar agora, irmãos, vamos lá para o Vale do Jaboque, tá bom? Vamos para o Vale do Jaboque. Aqui, Vale do Jaboque. Não, Israel. Não sei porque agora está me dando trabalho. Israel. Rio Jaboque. Val do Jaboque. Tão conhecido por todos nós, né? Essa região. Essa região. Pode ver que ficava na Transjordânia, tá bom, meus irmãos? Rio Jaboque. Vamos ver, Tomé? Fazer aqui, né? Será que dá, Tomé? Aqui não tem nenhum ponto turístico, né? A não ser a rodovia, né? Tem que aproximar mais.
Hoje eu fiz essa região, meus irmãos, né? Hoje aqui, mostrando um vale, né? Seria essa região, tá bom? Em dias atuais. Quando a gente aproxima também dessa forma, a gente consegue ver um pouco a geografia, né? Então, esse é o Vale do Jaboque, tá vendo? Quando nosso irmão voltou de Padã Arã, ele passa, deixa toda a sua família, empregados e gados seguros, e aqui é o momento em que ele luta com o Senhor, e ele é mudado de vida, é mudado de nome, e aqui é uma nova história. Esse é o ponto alto da vida do nosso querido irmão Jacó. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Bom, aqui também, irmãos, o pastor Enéas Tonini continua falando sobre rios que correm, outros rios que correm para o Mar Morto, e assim ele também termina, né, logo depois, falando que alguns outros rios que correm para o Mediterrâneo, tá? Deixa eu até voltar aqui, para a gente terminar. Ó. Rios que correm para o Mar Morto, né? E outros rios que correm para o Mediterrâneo, que são dessa região. E aí, por último, ele fala do ribeiro do Egito. Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, vamos agora entrar no Orografia de Israel. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Então, Orografia de Israel, irmãos. Bom, deu a hora, vamos dar uma pausa para a gente começar. E realmente não vai dar para a gente trabalhar no capítulo de número 8. Vamos terminar só o 7 mesmo, tá bom? Alguma pergunta, meus irmãos? Eu não sei se é muita, talvez, empolgação minha, mas essa matéria me deixa muito empolgado, meus irmãos. Deixa eu fazer aqui meu último comentário. Quando eu leio a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia de uma forma, eu diria, simplista, né? Me entenda, a minha leitura predileta é a minha leitura da devocional. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, e eu leio, por exemplo, Vale do Jaboque, Peniel, né? Eu tento, eu gosto de abrir o mapa, eu gosto de ver o lugar, eu gosto de tentar entender um pouco melhor. E quando eu faço essas viagens, né? Eu faço aquela correlação, por exemplo, como agora, né? A gente viu o Vale do Jaboque. Essa região, que é o Jaboque, ela não foi só importante também para Jacó, mas vocês vão ver que ela vai ser determinante também para Davi. Quando? Quando Davi está fugindo de Absalão. Olha que interessante. Quando Davi foge de Absalão, com sua família, com todos os seus soldados, que ele é apedrejado por Simei, olha só que situação, não? O rei saindo, literalmente ali, escorraçado do seu palácio, o palácio que está lá em Jerusalém, ele desce os vales, sobe o Monte das Oliveiras, e ele vai peregrinando, fugindo. Para onde? Para um lugar que ele não sabe se no dia seguinte ele estaria vivo ou morto. E a Bíblia fala que um homem chamado Barzilai, ele ampara Davi, ele socorre Davi. E a Bíblia vai dizer que é nessa região do Jaboque que Barzilai prepara camas para Davi, para as esposas, para os filhos, e a Bíblia diz que Davi dorme. E Davi ali com o seu povo aguardam o quê? Aguardam a Deus, porque você tem que lembrar que na conspiração de Absalão, toda a nação se uniu, ou seja, as demais tribos se uniram contra Davi.
a favor de Absalão. Então havia um exército enorme do lado de Absalão, uma conspiração que ele tramou por anos, e agora Davi esperava em Deus. É aí onde Davi escreve alguns salmos, inclusive quando ele fugia de Absalão. E aí ele, inclusive, declara que ele conseguia dormir no meio de tudo isso. E é o Jaboque. Foi essa região que deu amparo para Davi e para sua família. E ali Deus começa a restaurar Davi e orientar Davi. E aí é quando o exército de Davi agora é revigorado e eles vão à luta e vencem a batalha contra o seu próprio filho e contra essa nação que estava em insurreição contra o próprio rei. E é interessante, irmãos, que havia um grande líder do lado de Absalão, que era um conselheiro de Davi, que quando realmente ele se une a Absalão, Davi tem medo, porque esse grande conselheiro, ele era visto por todo Israel como aquele que falava da parte de Deus. E Davi até ora, dizendo, né, que o Senhor fizesse confusão das palavras desse conselheiro. Então, percebam, por que eu estou falando tudo isso? Eu viajo na história, eu amo isso, irmãos. Eu fico lendo ali a Bíblia. Então, tem vezes que na minha leitura devocional nascem mensagens, que nem eu tenho uma série de mensagens que eu prego sobre Absalão e Davi também, assim como a mensagem dos profetas. Essa mensagem de Absalão e Davi, os irmãos podem ver lá no meu Spotify. Eu pretendo que todas essas mensagens no futuro virem livros, né? Essa é a minha proposta. Então, por que eu estou falando isso? É muito forte quando você entende, né, essa geografia. E olha só, um último detalhe. Quando já Davi foge do palácio, ele passa pelo vale, que a gente vai chegar já já, sobe o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é o mesmo Monte das Oliveiras que o nosso mestre orou. E foi ali que Davi orava, pedindo para que Deus confundisse o conselho desse homem que agora tinha se unido a Absalão. Então, perceba, irmãos, as histórias, né, bíblicas são muito fortes. Aí eu te digo, por que Davi não atacou Absalão? Era porque era seu próprio filho? Não, era porque ele sabia que atacar o seu filho era destruir o seu próprio povo. Quem era agora Absalão? Representava o próprio reino de Israel dividido, mais uma vez. Então, Davi não queria dividir. Ele não ia matar os seus próprios soldados. Até porque quem deu o reino para Davi foi Deus. Então, quem iria fazer essa peleja e essa batalha era Deus. Davi, então, não luta contra os seus próprios. Ele aguarda Deus. E aí, Barzilai dá camas, dá abrigo, alimenta o povo, e ali nesse contexto, ali na região do Jaboque, tá bom? Então, só estou enriquecendo o coração dos irmãos, porque façam essas leituras, meus irmãos, porque é maravilhoso, sabe, quando você viaja na história, você mergulha no texto, tá? Fica aqui a minha dica para vocês, tá bom? Vamos para a orografia? Amém? Então, eu vou parar aqui a gravação, a gente abre o último bloco, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Vou parar aqui.